Por favor, a palavra de Deus no livro de Colossenses. Essa é uma noite muito especial porque nós vamos concluir o estudo da carta aos Colossenses. Tem sido uma jornada maravilhosa, eu creio que não só para mim, né, para vocês também, que Deus tem falado e tratado as nossas vidas através dessa carta. E hoje nós vamos concluí-la com a graça de Deus. Eu espero ver com vocês, se o Senhor permitir, Jesus não voltar antes, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois, e Hebreus, a carta aos Hebreus, e depois a gente vai voltar aos Evangelhos, nós vamos ver o Evangelho de Lucas, e depois disso Apocalipse. É só até aí que eu tenho. Depois a gente vê o que mais Deus tem preparado para nós, tá bom? Mas há uma jornada muito boa, né? Para se percorrer aí até a volta do nosso Salvador. Irmãos, todos abriram Colossenses capítulo 4, dos versículos de 2 a 18. Vamos ler juntos. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, e eu oro que mais essa vez, Senhor, a Tua palavra, Deus, ela encontre lugar nos nossos corações e transforme as nossas vidas, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, em corações preparados, Senhor, para receber a Tua santa semente, Deus, essa palavra que tem o poder de limpar, purificar, transformar, corrigir, instruir, santificar, Senhor. Restaurar, ó Deus. Eu oro que a Tua palavra cumpra o propósito, Deus, pelo qual o Senhor envia essa noite, em cada vida, em cada coração, Senhor. Transforma-nos um pouco mais, ó Deus, a Tua imagem e semelhança, Deus. Continua essa boa obra que o Senhor começou em nossa vida. Tua igreja, Teu povo, Senhor, Tua noiva. Eu oro, Deus, e já Te agradeço pelo poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa carta ela é tão maravilhosa, né, que chegar ao finalzinho, né, dá uma certa nostalgia já, né? Mas a gente sempre pode relê-la e lembrar das coisas que o Senhor tem ministrado, não é? Eu quero fazer uma rápida revisão para você. Essa carta aos Colossenses é uma carta que fala da supremacia de Cristo, e o versículo tema que nós temos usado nesse estudo é o Colossenses 1, de 15 a 16, que diz:
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E hoje, como nós vamos estudar todo o capítulo 4, a gente vai ver o esboço desse capítulo. Eu chamo esse capítulo de privilégios da igreja. Nós vamos ver alguns privilégios que nós como igreja temos da parte do Senhor. E nós vamos ver sobre oração, que é o primeiro privilégio, dos versículos de 2 a 4. O testemunho pessoal é outro privilégio, do versículo de 5 a 6. O serviço ao Senhor, do 15 ao 16. O encorajamento, do 7 ao 14, o serviço. A comunhão, do 15 ao 16, encorajamento, versículo 17, e saudação final, versículo 18. Então é esse roteirinho que nós vamos seguir essa noite, amém? E antes da gente começar, eu preciso lembrá-los um pouquinho do capítulo 3 ainda. No capítulo 3 nós vimos que nós, em Cristo Jesus, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Na morte de Cristo nós morremos com Ele, ali morreu o nosso velho homem, e na sua ressurreição surgiu o novo homem. E nesse capítulo 3 Paulo nos leva a entender que nós nos despimos do velho e nos revestimos do novo em Cristo Jesus, e que dia após dia o Espírito Santo nos traz um renovo, desse novo ser que está sendo formado à imagem do nosso Salvador. E isso é tremendo. Aí depois nós vimos alguns aspectos práticos, dessa renovação. Nós vimos que para trás ficaram a imoralidade sexual, a linguagem feia, o trato, o maltrato, o descaso, e nós somos revestidos de bondade, de profunda compaixão, do amor ao próximo. E aí ele torna a questão mais específica. Nós vimos que nesse novo ser nós temos um modo que Deus preparou para que nós possamos viver como família, como marido, como esposa, como filho, como pais, como trabalhador, como patrão, e nós falamos disso também. E agora nós vamos ver esses aspectos gerais, esses privilégios que nós como igreja do Senhor, como nova criação de Deus, podemos usufruir, amém? Então é isso aí. Então falado isso, nós vamos para o versículo 2, diz lá: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, como nós vimos no nosso esboço, o primeiro privilégio da igreja é a oração. A oração é um privilégio para nós, como um novo ser em Cristo Jesus. Antes, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós não podíamos falar com Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós não éramos conhecidos por Ele. Mas hoje, em Cristo Jesus, por causa do perdão de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, essa fé nos fez uma nova criatura, filhos de Deus, amados por Deus, como nós temos aprendido. E agora, tudo que nós falamos com Deus, Ele nos ouve. Isso não é maravilhoso? Isso é um grande privilégio. Agora eu pergunto, quantos de nós temos aproveitado esse privilégio, não é? Em Cristo Jesus, tudo que a gente fala com Deus, Ele nos ouve. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Então Deus, como um pai, Ele quer nos ouvir, Ele tem o prazer de ouvir seus filhos, o nosso coração, a nossa sinceridade. Você pode apresentar diante de Deus as suas dúvidas, seus medos, suas frustrações, seus sonhos, seus planos, suas fraquezas, tudo você pode lançar em oração diante do trono da graça de Deus. Você tem comunhão com Deus. E o principal nessa vida de oração, irmão, você pode não só falar com Deus, mas, muito importante, ouvir a voz de Deus. Muitos de nós somos tão automáticos nas nossas orações que nós só falamos, E quando falamos já é uma bênção, Mas é tão importante para nós, quando orarmos ao Senhor, gastarmos tempo, dedicarmos um tempo para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a nossa oração ela é tão automática, ela é tão imediata, que a gente nem reflete muito no que está falando, a gente não para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer sobre aquilo que a gente está falando diante de Deus. Então é muito importante, a oração, eu digo sempre, é uma via de mão dupla, Você fala e você ouve. Quando a gente ora, irmão, é muito importante, a gente ter um tempo, em silêncio, para ouvir a voz do Senhor. O que o Espírito Santo tem a nos dizer? Eu quero que você entenda uma coisa: Deus
ele nunca demora. E quando você pensa que ele demora para responder, é porque ele está preparando o nosso coração para a resposta que ele vai dar. A palavra de Deus nos encoraja a perseverar na oração, a nunca desistir. É por isso que o versículo fala: dediquem-se à oração. Não está falando, eu orei essa semana. Foi aquela oração de 10 segundos, né? Naquele dia, naquela hora. Não é essa a vida, não é isso que o versículo fala. Quando ele diz dediquem-se à oração, é que essa seja a nossa vida seja marcada pela oração. Dedicar-se à oração significa que a gente vai orar hoje e ter uma vida, como 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. A nossa vida é uma vida de oração. A oração para nós como igreja é o nosso respirar, é como a gente fala, é como a gente vive em comunhão com Deus, a gente vive apresentando as situações, as necessidades diante do Senhor, as escolhas, as decisões diante dEle. Então esse é o nosso caminhar, é um caminhar de comunhão com Deus. Então quando a gente fala de oração, a gente não está falando de um ritual, de cerimonial, não, a gente está falando de comunhão com Deus, a gente está falando de falar com Deus mesmo, apresentar diante de Deus nosso coração, a nossa vida, ter certeza que Ele nos ouve, ter certeza que Ele se importa, que Ele chora com a gente, que Ele nos conhece, melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece, hoje nós somos conhecidos por Deus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, e Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas se você nasceu de novo, se a tua fé está em Cristo Jesus, você é conhecido por Deus. Você pode ter todas as suas carências supridas, totalmente supridas por esse Deus, porque Ele conhece você. A nossa maior frustração e carência humana é não ser correspondido, é não pertencer, é não ter alguém que nos conheça tão bem. Geralmente você ouve as pessoas falar: você não entende, você não sabe o que eu estou falando, você não tem noção do que eu estou passando. Não é verdade? Mas você pode ter certeza, meu irmão, que Deus sabe, que Deus te conhece, que Deus Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, como não ter uma comunhão, uma vida de comunhão com Deus desse, não é verdade? Como ignorar falar com esse Deus? Como ignorar, não querer ouvir esse Senhor, esse Deus de amor, esse Deus tão bondoso, que se importa, que nos ama, que quer o melhor, que provou querer o nosso melhor, enviando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para nos perdoar, para ter ao lado dele a gente para sempre. Então não tenha dúvida desse amor de Deus, e quebrante seu coração na presença de Deus, busque a Deus, seja uma pessoa dedicada à oração. Quanto mais tempo a gente passa com o Senhor, mais a gente transparece Ele às pessoas. Muitas vezes a pessoa vai falar: olha, você sabe muito sobre Deus, mas muitas vezes é o que a gente quer, as pessoas vão falar: olha, você conhece Deus, porque é possível notá-lo no seu falar, é possível notá-lo nos seus olhos, é possível notar no seu comportamento, no seu procedimento, nas suas atitudes, na sua integridade. Como é bom andar com Deus. Quando a gente anda com alguém, a gente se torna parecido com essa pessoa. E quando a gente escolhe andar com Deus, se dedicar à oração, manter um diálogo aberto, sincero, não religioso, não falso, mas sincero. Essas são as minhas dores, essas são as minhas dificuldades, essas são as minhas lutas, é disso que eu preciso de transformação nisso e naquilo. Esses pensamentos têm me incomodado, Senhor. E você abrindo o coração, rasgando o teu coração diante de Deus, é isso que te torna cada vez mais unido a Ele, que te faz transparecer a presença dEle. É a tua vida de oração. Então, eu não tenho mais palavras, igreja, para dizer o quanto nós precisamos orar, o quanto isso é vital para nós, o quanto isso é fundamental para nós, não é verdade? E só tem uma maneira da gente crescer em oração, sabe qual é? Orando. É orando. Como que eu posso crescer em oração? Como você pode crescer em oração? Orando. É orando que a gente cresce em oração. E se você sabe,
que a gente não vai sentir vontade de orar naturalmente. Isso não é natural, isso é espiritual, né? Natural é não querer orar, é não lembrar de orar. Agora, para viver essa vida dedicada à oração, você vai ter que fazer algum esforço, você vai ter que ter uma disciplina, você vai ter que se esforçar para se dedicar à oração. E quando fala dedique-se à oração, é a oração fervorosa, a oração no Espírito, a oração que você não vai simplesmente falar uma lista ou repetir palavras diante de Deus. Não, oração é você quebrar o teu coração, é falar para Deus tudo que te preocupa, tudo que te incomoda, tudo que importa para você, não só por você, mas na vida dos teus irmãos, na vida dos teus familiares, na vida da igreja. É isso que, quando a palavra de Deus fala, dediquem-se à oração, é esse tipo de vida que o Senhor está nos chamando para viver. Amém? Então, dediquem-se à oração, sejam dedicados à oração, que essa seja a nossa marca. Eu acredito que, às vezes, nós podemos até encontrar tempo para ler a palavra de Deus, mas é muito difícil parar para rasgar o coração diante do Senhor, né? E a gente precisa disso. A gente precisa entender que é vital para nós, né? Ter tempo para abrir o coração diante de Deus. E ali diz, olha, dediquem-se à oração, estejam alerta. Estar alerta é vigiar. Estar alerta é não toscanejar, não dormir, não cochilar, né? Estar alerta. Aqui pode falar tanto de uma vigília de oração, né? Você ora ao invés de dormir. E pode falar também sobre não dormir enquanto ora, porque se você já tentou se esforçar em orar, você sabe do que eu estou falando, né? Se você já tentou dar uns passos aí em direção a ter uma vida de oração, você sabe o que é isso, né? O que eu estou falando, porque o sono ele vai tentar competir com a oração, ele vai tentar ganhar, né? E aí você tem que ser mais forte, né? Então, se dedique à oração, mas esteja alerta, tá? Não adianta falar que vai orar, mas você dorme mais do que ora. Aí não faz muita diferença. Esteja alerta, ore, busque o Senhor, né? E esteja atento, não se distraia, né? Não se distraia, mantenha o foco. Mantenha o foco. Que você seja uma pessoa tão dedicada à oração que dificilmente você vai se distrair ou perder o foco com o Senhor, tá bom? E aí no final fala, e sejam agradecidos. Isso quer dizer o quê? Que nas suas orações você deve sempre incluir gratidão, né? Que nas nossas orações nós devemos sempre incluir quanto nós somos gratos a Deus, quanto nós somos agradecidos ao Senhor. Porque é muito fácil pedir, não é, gente? Mas é difícil agradecer às vezes, né? E um coração ingrato, Deus sabe que é um coração fechado para receber mais de Deus. Então, ore a Deus, coloque todas as frustrações e necessidades e pedidos, intercessões, mas não esqueça de louvar ao Senhor, não esqueça de agradecer a Deus. Por quanto Ele é bom na sua vida, na provisão dEle, no seu lar, na sua família, com a igreja, seus irmãos. Lembre de ser agradecido a Deus. Tenha um coração agradecido. Amém? É lindo porque essas são as instruções finais do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. E a gente sente, né, como aqueles que receberam essa carta da parte de Deus, como é valiosa, como são valiosas cada palavra, né, como são valiosas cada instruçãozinha dessa, como faz diferença na nossa vida. Que a gente possa receber como do coração do próprio Deus, né? O cuidado de Deus conosco. Versículos 3 e 4. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Paulo ele pede também para que ele seja incluído nas orações dos irmãos. E isso é maravilhoso, porque mostra o coração humilde de Paulo. Muitos de nós podem olhar para Paulo e falar assim, Paulo, você é o apóstolo Paulo, né? Você, né, não precisa que alguém ore por você, você que tem que orar pelos outros. Mas ele está falando bem humildemente, muito sinceramente,
orem por mim. Mas veja, ele não pede para que ore por alguma necessidade específica, embora os irmãos estivessem, livres para isso, mas ele pede especificamente para que ele possa falar de Jesus para mais pessoas. Paulo estava numa prisão enquanto ele escreve essa carta. E nessa primeira prisão em Roma, ele estava numa casa, ele podia receber amigos, visitas, ele estava ali esperando o seu julgamento, mas do modo tranquilo. Não é como na sua segunda prisão em Roma, que ele vai parar num calabouço, fedido, nojento, frio, esperando ser executado. Então, nesse momento, ele escreve essa carta preso, aguardando o julgamento, mas ele pode receber amigos. Epáfras, que foi até ele falar da heresia colossense, está lá com ele, a gente vai ler um pouquinho mais para frente sobre isso. E ele está escrevendo ali, ele está falando, olha, lembrem de orar por mim, me incluam nas suas orações para que uma porta seja aberta. E que porta é essa? Será que é a porta da prisão que Paulo está pedindo? Orem para que Deus traga um terremoto e que as portas da prisão se abram para que eu seja liberto. É isso que ele está pedindo? Não. Ele pede para que uma porta seja aberta para quê? Para ele pregar a palavra de Deus. Ele, em outras palavras, ele está falando, orem por mais oportunidades. Eu estou aqui, eu estou atado a soldados, eu estou falando de Jesus para um monte de gente, mas eu quero mais. Eu não quero estar limitado. Eu quero mais portas abertas para que eu possa levar o mistério de Cristo, o Evangelho de Deus, manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. É para isso que ele ora. Agora você para e pensa, uma pessoa presa injustamente por pregar o Evangelho na situação de Paulo, poderia pedir por tanta coisa, mas ele pede para que ele pregue para mais pessoas. Isso nos ensina algo, um pouquinho, sobre o coração. Um coração que ama Jesus. E aí diz aqui, versículo 5. Sejam sábios, mas antes da gente ir para o versículo 5, eu quero falar uma coisa para vocês. Irmãos, como Paulo humildemente pediu oração, eu preciso exortá-los, Peçam oração peça oração para o irmão, peça oração sempre. Sabe, porque às vezes a gente quer lutar sozinho e a gente não consegue, nossas forças são limitadas, nós precisamos uns dos outros. E é tão importante pedir oração, é tão importante contar. Paulo está falando, eu preciso da oração de vocês. E quem somos nós, irmãos, para não precisar das orações uns dos outros? A oração é o modo que um pode levantar o outro diante do trono da graça de Deus. Isso é tão precioso. Eu espero que vocês orem por mim, espero mesmo. Eu falo isso de coração. Orem para que eu possa sempre me dedicar à palavra de Deus, sempre viver em oração. Orem para que eu possa viver tudo aquilo que eu prego. Orem para que eu possa ser abundante da presença de Deus na minha vida, no meu caminhar. Para que vocês sejam abençoados, para que Deus possa fazer a obra dele na minha vida, através da minha vida. É esse tipo de parceria que a gente precisa, é esse tipo de vida que a gente precisa. É isso que Paulo está falando. Eu preciso da oração de vocês, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Ele está pedindo a oração dos irmãos para que ele faça a vontade de Deus na vida dele. Então eu peço a vocês, orem por mim, orem que eu faça a vontade de Deus, que eu tenha foco, que eu tenha possa ouvir a voz de Deus e poder do céu para fazer a vontade dele. Orem um pelo outro. É feliz a igreja, que ora pelo seu pastor, pelos seus líderes e uns pelos outros. Essa igreja é uma igreja madura, essa igreja é uma igreja frutífera, uma igreja abençoada. Amém? Agora vamos lá para o versículo 5. Então, depois do privilégio da oração, vem um outro privilégio, o privilégio de evangelizar. Versículo 5 diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então veja, Paulo está dizendo, irmãos, olha, sejam sábios no procedimento com os de fora. E quando ele fala com os de fora, são os de fora da igreja, aqueles que não conhecem Jesus. Ele está falando, como vocês vão se relacionar, como vocês vão lidar com as pessoas que não conhecem a Jesus. Sejam sábios, com sabedoria. Então, como que a gente pode
tratar as pessoas com sabedoria. Ele fala, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então a gente imagina, né? Quantas pessoas a gente conhece no trabalho, quantas pessoas a gente conhece na escola, quantas pessoas a gente conhece no nosso bairro, nossos vizinhos, ou mesmo pessoas que você não tem tanto contato, né? São pessoas que você encontra na fila do banco, na fila do supermercado, sei lá, na feira, né? Então Paulo está falando, olha, seja com aquelas pessoas que você convive, que tem mais contato, ou aquelas que você tem pouco contato, aproveita as oportunidades. Algumas pessoas você vai ter pouquíssimo tempo de oportunidade, e Paulo está falando, sejam sábios, aproveitem o tempo que vocês tiverem para fazer diferença naquela vida. Aproveite o tempo que vocês tiverem para impactar aquela vida, para que ela possa conhecer Jesus. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Quando a gente entende isso, quando a gente entende que a gente tem várias oportunidades todos os dias, e eu louvo a Deus por isso, porque isso mostra que o cristianismo não é uma coisa de alienação, né, de isolamento. Pelo contrário, nós, salvos em Cristo Jesus, nós temos a esperança do céu, nós podemos compartilhar essa esperança com aqueles que não têm ainda essa esperança, essa salvação, essa alegria de pertencer a Deus, de conhecer a palavra, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E nós somos os mensageiros dele. Então, Paulo fala, irmãos, não percam a oportunidade, não perca esse privilégio que nós temos. Não foi a anjos que ele incumbiu de anunciar as boas novas, mas foi a vocês, a nós, os remidos, os lavados pelo sangue do Senhor. Nós temos o privilégio de compartilhar com outros essa salvação, essa alegria, essa vida abundante. Então, estejam alertas, irmão. Não percam as oportunidades de falar do amor de Cristo. E aí ele fala, no versículo 6, o seu falar, continuando essa ideia, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então veja, irmãos, o que ele está falando, o que Paulo quer dizer com falar, né, agradável, temperado com sal? Será que ele está falando para jogar sazon na língua? Não está. Não, é um falar que tenha graça, né? Um falar que não seja, que as pessoas não fechem os ouvidos para você, mas é um falar agradável, um falar que faça com que as pessoas abram os ouvidos para te ouvir. Muitas das nossas oportunidades, elas são tão curtas, que se nós não formos sábios, nós vamos perder. Então Paulo está falando, olha, crie pontes, crie amizades com as pessoas, seja cortês, seja cordial, seja gentil, seja amigável, seja uma pessoa agradável. Faça com que as pessoas queiram ouvir você, para que você tenha a oportunidade de falar do Evangelho para elas. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Que o seu falar seja um falar agradável, temperado com sal. E temperado com sal também ajuda a gente a entender que o sal conserva. Esses irmãos, especificamente na cidade de Colosso, lidavam com muitas pessoas que estavam trazendo heresias, vocês lembram disso, né? Então eles precisavam ter uma firmeza, uma profundidade na palavra de Deus, de forma que aquela palavra que, como a gente aprendeu, seja abundante no coração, né, possa extravasar através do falar deles. A boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Então eles tinham que estar cheios da palavra para que eles pudessem falar a palavra de Deus, pudessem praticar a palavra de Deus e não perder as oportunidades de de fazer novas amizades, de criar pontes, de trazer novos relacionamentos para que as pessoas pudessem eventualmente ouvir a palavra de Deus e ser transformada, né? Então é isso. É um outro privilégio que eu e você temos de poder fazer amizades, né, e trazer a palavra de Deus para as pessoas. Então, o primeiro privilégio, oração. Segundo, evangelizar. E isso significa muito testemunho pessoal. Por quê? Porque ele não está falando de criar pontes com pessoas que vão vir à igreja, né? Quantos aqui se converteram dentro de uma igreja? São pouquíssimos. A maioria de nós se converteu ou só veio à igreja porque um amigo cristão convidou, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja um familiar, né? Um parente. Não é verdade? Quem aqui conheceu Jesus através de um amigo na escola, no trabalho ou um parente? Levanta a mão. Amigo, parente.
familiar. A maioria, tá vendo? Então é isso que Paulo está falando. Olha, não perca as oportunidades. Você vai ser a oportunidade que Deus vai usar para fazer com que alguém, ou lançar sementinha, né? Uns regam, ou não, uns plantam, outros regam, outros colhem, né? Talvez você vai ser só o que vai lançar semente. Outros vão regar e outros vão colher. Mas todos nós passamos por esse processo, né? E Deus usou outros na nossa vida, não é isso? Então agora, a palavra de Deus está falando, agora é a hora de Deus usar vocês, para que Ele possa alcançar a outros. Amém? Muito bem. Versículos 7 e 9. Agora, Paulo vai começar a falar sobre outro privilégio, que é o de servir. Primeiro ele vai falar sobre os portadores da carta. Então, são aqueles irmãos que vão levar essa carta para a igreja em Colossos. Então, ele começa aqui, versículos de 7 a 9. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Veja o que Paulo fala em relação a Tíquico. É um nome bem legal, Tíquico, né? Quando você tiver um filho, coloca o nome de Tíquico. Estou brincando, né? Mas é interessante. Eu lembro do Rubão falando isso sempre. Não tem como não lembrar, né? Isso vai ficar gravado agora. Bom, Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. E aí ele fala 3 coisas interessantíssimas sobre Tíquico, né? Ele fala, olha, ele é um irmão amado, ele é um ministro fiel e ele é um cooperador no serviço do Senhor. Como é importante, né? Como é legal conhecer um irmão. Não vai esquecer mais, não vai conseguir prestar mais atenção, né, cara? Desculpa. Mas vejam como é interessante, irmãos, ser tão bem recomendado como o Tíquico está sendo por Paulo, né? Aqueles irmãos em Colossos, eles provavelmente não conheciam Tíquico pessoalmente. E aí ele fala, olha, ele é um irmão amado, ele é um ministro fiel e ele é um cooperador no serviço do Senhor. Ele queria que os irmãos entendessem bem a qualidade, né, daquele servo que estava indo até eles, levando essa carta. Ele diz no versículo 8, eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa e para que ele lhes fortaleça o coração. Então veja que ele não era apenas um assistente ou um office boy para Paulo, ele não ia só levar a carta, mas Paulo confiou a ele, né, a importante missão, o propósito de confortar o coração daqueles irmãos. E aí não seria qualquer pessoa, né, que você confiaria isso. Ó, eu não posso ir até você, estou preso, mas eu vou enviar alguém que possa me representar. Eu estou enviando o Tíquico. Estou enviando esse irmão fiel, esse cooperador, esse irmão tão amado. E ele vai confortar o coração de vocês e contar tudo que está passando aqui, que está acontecendo comigo. E aí no versículo 9 ele diz, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Você sabe que Onésimo é o escravo fujão, não é? Que foi parar em Roma e acabou se convertendo através de Paulo. E Paulo agora vai enviar Onésimo de volta a Filemão, que era o senhor de Onésimo. Então Onésimo, quando ele volta com Tíquico a Colosso, ele traz uma carta que nós temos registrada na palavra de Deus, que é a carta a Filemão. E ali você tem mais informações sobre a história de Onésimo e de Filemão, mas Paulo pede, né, resumidamente, que ele perdoe Onésimo e o receba de volta, né? E ele diz que tudo que ele roubou pode colocar na minha conta. Paulo diz que eu pago, né? Mas é linda a carta, espero que você leia. É um capítulo só, 25 versículos, e uma carta de perdão, e muito linda. Então ali Onésimo volta. Então Tíquico, além de confortar o coração dos irmãos e levar a carta de Colosso, ele tem essa responsabilidade de acompanhar Onésimo de volta. E é lindo como Paulo fala de Onésimo. Ele fala, olha, ele é um de vocês agora, né? Agora ele é um irmão, né? Ele não é mais um escravo só, né? Agora ele é um de vocês, ele é um irmão. Louvado seja Deus por isso. Onésimo conheceu a Jesus e teve a sua vida transformada. Agora dos versículos de 10 a 11, Paulo ele vai citar outros irmãos, outros servos no Senhor,
Primeiro ele fala dos servos judeus, você vai entender por quê. No versículos 10 e 11 ele fala assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são, prestem atenção, os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O que Paulo quer dizer com isso? Eles são os únicos da circuncisão que cooperam com o reino de Deus. Significa que eles são os únicos judeus que se importaram em visitar Paulo, que se importaram com o ministério dele, que se importaram em ajudá-lo. E é forte, né? Porque a gente conhece tantos caras legais da circuncisão, né? Pedro e toda aquela turma lá dos apóstolos. Mas aí Paulo fala, olha, esses três são os únicos da circuncisão, né? Judeus que têm sido uma fonte de ânimo. Eu acho forte quando Paulo fala isso. Esses são os únicos da circuncisão que têm sido uma fonte de ânimo. Talvez porque eles tenham sido os únicos a visitá-lo, os únicos a se importar com ele nesse momento de solidão, de prisão, né? Sabe-se lá as coisas que passavam no coração, na mente de Paulo, né? Você sofrer por amor a Cristo, né? É um privilégio de alguns, né? Nós aqui sofremos por não sofrer por amor a Cristo, né? Nós nos distraímos muito fácil, né? Perdemos o foco muito fácil, por falta de tribulação, por falta de perseguição, por falta de luta. Enquanto muitos irmãos na igreja perseguida não têm, né, como se perder, porque a perseguição é tão intensa que eles são obrigados a se manter no foco, né? São obrigados a curtir o privilégio mesmo de sofrer por amor a Cristo, ter uma vida, né, dedicada ao Senhor. E Paulo estava nessa condição, mas eu acho lindo que ele fala, olha, ele reconhece os irmãos que o visitam e que se tornaram, por isso, uma fonte de ânimo. E eu fico pensando que não é tão difícil, né, irmãos, da gente se tornar uma fonte de ânimo na vida do outro. Infelizmente, a nossa cultura ela é tão egoísta que é como se a gente tivesse que sempre pensar quem não está sendo uma fonte de ânimo para mim, né? É automático isso na nossa cabeça. Mas eu amo a palavra de Deus porque ela nos confronta e ela nos fala, não, você é salvo para a ação, né? Você não é salvo para receber, você é salvo para dar. E ela fala, esses têm sido uma fonte de ânimo. E eu acredito, irmão, que Deus quer nos usar como uma fonte de ânimo na vida de muitos. Talvez um telefonema, talvez uma oração, talvez uma visita. De alguma forma, a gente pode demonstrar a outro que a gente se importa, que a gente ama, que aquele irmão faz falta, que aquele irmão faz diferença. E eu peço mesmo, né, em conjunto com vocês, que esse não seja só o meu trabalho, mas que isso seja tão natural para nós, como corpo de Cristo, que quando você notar que um irmão não está presente, né, aqui, olha quantos assentos vazios. Algum irmão está faltando na comunhão. Né? Às vezes por alguma coisa que não deu, mas às vezes é algum problema, às vezes é alguma enfermidade, às vezes é alguma situação difícil, que a gente só vai saber se a gente ligar, que a gente só vai saber se a gente perguntar. E aí você tem o privilégio de se tornar uma grande fonte de ânimo para alguém. Não é maravilhoso isso? Quando você é uma fonte de ânimo, alguém pode falar, olha, você foi uma fonte de ânimo para a minha vida. Quando eu estava só, estava mal, estava passando, né, por esse momento da minha vida. E você foi usado por Deus. Né? Isso é maravilhoso. Então, esses irmãos foram uma fonte de ânimo para Paulo enquanto ele estava preso. Ele fala Aristarco, ele fala meu companheiro da prisão. E sem dúvida ele era o número 1 desse companheiro. Aristarco, se você acompanhar o livro de Atos dos Apóstolos, ele estava com Paulo quando ele foi preso naquela revolta em Jerusalém, e estava com Paulo quando ele foi enviado a Roma. Ele sofreu naufrágio junto com Paulo, e Paulo fala, esse cara não me larga, esse cara é muito fiel mesmo, sabe? É uma bênção, né? Eu sou muito encorajado pela vida dele. Então, às vezes a gente olha para Paulo, o grande apóstolo de Deus, a gente não repara que ele só conseguiu fazer o que a gente lê por causa desses homens,
né? Esses servos fiéis que Deus levantou para estar ao lado dele, para levantar os braços dele, para que ele pudesse ser e fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Então, sem dúvida, Aristarco merece destaque entre esses amigos e companheiros de prisão de Paulo. Também ele envia saudações, bem como Marcos. Vocês já ouviram falar de Marcos, primo de Barnabé, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Você sabe que na primeira viagem de Paulo, Marcos vai com Barnabé e Paulo, só que Marcos, no meio da viagem, volta para casa. Ele era muito novo, talvez sentiu saudade da mamãe, não se sabe. Só sabe que na segunda viagem, Paulo quando Barnabé falou, a gente vai levar o Marcos de novo, Paulo falou, nananina não, né? não, senhor, comigo ele não vai mais, porque é muito séria essa missão, né? A gente não pode se dar o luxo de a pessoa assumir responsabilidade e não cumprir. E aí Barnabé falou, mas a gente tem que encorajar, ele é novo, e acabou cada um indo para o canto. Barnabé e Marcos foram para um lado, Paulo foi para outro. No final, né, a gente vê aqui que houve uma grande reconciliação. Paulo, ele está falando, Marcos está com Paulo na prisão, e ele está mandando saudações para a igreja em Colosso. E se ele for visitá-lo, receba-no, Paulo diz. E aí depois tem Jesus chamado Justo. Jesus era um nome muito comum, né, para os judeus, e é por isso que você vai ver muitos Jesus na Bíblia, que não é o nosso Senhor Salvador, que morreu por nós na cruz, sempre acompanhado com um sobrenome, um apelido, né, o nome do pai, nome da cidade, né? Então é isso aí. Então esses 3 judeus foram um encorajamento grande, uma fonte de ânimo para o apóstolo Paulo, nesse período que ele estava preso na prisão. Aí depois ele vai falar nos versículos 12 e 13 de Epáfras, o pastor da igreja em Colosso. Ele diz, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Parece que Epáfras, que foi até Paulo na prisão, falar da heresia que estava crescendo no meio da igreja, e Paulo escreve essa carta para combater a heresia. Parece que Epáfras vai ficar mais uns dias lá com Paulo. E ele fala, olha, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre, olha só que lindo, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Não é maravilhoso? Epáfras batalhava pelos irmãos em oração, né? Novamente, a gente é lembrado do privilégio da oração. E agora, lembrando que a oração é o meio que nós podemos batalhar, lutar. Nós lutamos em oração, né? Você tem batalhado em oração por você ou por algum irmão? Epáfras batalhava em oração por esses irmãos. E aqui diz, olha, no versículo 13, dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Então, tantos os irmãos em Colossos, em Laodiceia e Hierápolis, Epáfras foi o pastor, ele começou essas igrejas, essas comunidades de fé. E é claro, não sozinho, com certeza Deus levantou homens ao lado dele, mas Paulo está dando testemunho de quanto ele batalha por aqueles irmãos em oração. E isso é lindo, irmãos, porque quando a gente se reúne aqui toda terça-feira em oração, nosso culto de oração, terça-feira às 7h30, é esse o propósito, é batalhar pela igreja. A gente tenta cobrir a igreja totalmente em oração, seja as crianças, os jovens, os adultos, os casais, né? Às vezes você não tem noção do agir de Deus na tua vida, através do batalhar dos irmãos aqui em oração. Então, assim, seja humilde para pedir oração, se você precisa, ou seja um guerreiro de oração como Epáfras para se juntar a nós para orar por outros, né? De uma forma ou de outra, você é sempre bem-vindo e tem sempre lugar para você na terça-feira às 7h30, para a gente batalhar em oração pela igreja, pelos irmãos. E isso é um privilégio, né? A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando a igreja do Senhor marcha em oração, o inferno retrocede. Quando a igreja ora, o inferno treme. E talvez alguém precise ouvir esse encorajamento, né? Mas eu lembrei quando estudava da palavra de Deus ao profeta Jeremias, né? Como né, você vai competir com os cavalos se te cansas com os homens, né? Então, de outra forma, em outras palavras, Deus está falando, olha, se você não se livrar da preguiça, da indisposição, da indiferença espiritual, da apatia espiritual agora,
para orar, né? Como você espera receber o mais de Deus? Porque competir com um cavalo só é algo sobrenatural, está falando da vida no espírito, está falando de do além, do mais de Deus, que a gente quer, que a gente espera, que a gente sonha, que a gente fala, mas a gente não ora, né? E não tem como a gente ter o mais de Deus sem orar, né? Não tem como a gente ter o mais de Deus se a gente se acomoda tão facilmente, não é? Então, talvez essa exortação, né, sirva para algum ou para todos, né? Espero, em nome de Jesus. Deus tem mais para nós, irmãos. Então, a gente precisa se colocar na brecha, né? Vigiar, orar e buscar Deus. Muitas vezes, né? Muitas vezes ou sempre, a mediocridade da nossa vida cristã, ela se deve à nossa negligência à oração, né? É sério isso, muito sério. Então é isso, irmãos. Esse homem era um guerreiro de oração, ele batalhava em oração, porque ele sabia o quanto isso era importante para ele e para os irmãos. Versículo 14, Paulo ele fala de outros servos, ele fala de Lucas, o médico amado, e Demas. Esses também enviam saudações. Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era médico e ele acompanhou Paulo por um grande período de suas viagens, do seu ministério. E ele era alguém muito querido para Paulo. E se você observar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, como médico, ele dá detalhes que os outros evangelhos não têm, né? Ele tem uma visão, né, bem profunda, é um ponto de vista bem humano também. É bem interessante observar como Lucas escreve. E Demas, esse Demas aqui, irmãos, ele é mencionado em Filemão como um dos cooperadores. Aqui ele simplesmente fala Demas, e geralmente Paulo fala irmão amado, servo fiel, cooperador, mas agora ele falou só Demas. E tristemente, quando ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz que Demas o abandonou, amando o mundo. Então houve uma progressão, né? Uma progressão, que alguém que era cooperador, depois simplesmente estava, e a última vez que se ouve falar de Demas, ele amou o mundo e abandonou, né, Paulo e os caminhos do Senhor. E vamos ler 2 Timóteo 4,10, diz lá, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então a gente sabe que isso é possível acontecer, infelizmente, né, irmãos? O irmão é uma bênção hoje, está firme hoje, mas não vigiou, não orou, não se cuidou, se distraiu e acabou amando o mundo mais do que o Senhor, né? Infelizmente isso é possível. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é isso que a palavra de Deus fala? É isso aí. Versículo 15 diz assim, olha, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então agora Paulo está mandando as suas saudações finais, e ele fala para os irmãos em Colossos saudarem os irmãos de Laodiceia. Era uma cidade muito próxima da outra. E ele fala de Ninfa, que, né, os comentaristas discutem se era um homem ou uma mulher, mas enfim, não importa. Era uma pessoa que abria a casa para a igreja em Laodiceia se reunir lá. E ele manda saudações para Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Era comum nessa época, né, não ter, porque não haviam templos, né, casas, prédios construídos para a igreja se reunir, eles se reunirem nas casas dos irmãos. É claro que nem todos tinham casas, tinha que ser o irmão rico com uma casa grande que eles tinham que se reunir. E é claro que fica muito mais simples, né, tendo um lugar comum para todos irem, mas nem sempre foi assim. Eles se reuniam em casas. E assim, quando eu penso nisso, eu lembro da nossa comunhão nos lares, inclusive. Se você deseja participar da reunião dos lares, né, a partir de setembro a gente vai retomar todas as quintas-feiras, e nós queremos ter 15 casas para ter um rodízio, né, de 3, 4 meses, mas a gente sempre vai ter um espaço vago para você, caso esporadicamente queira que a gente vá e faça um culto na sua casa. E eu quero compartilhar o meu coração nisso. O meu coração em relação à comunhão dos lares não é só a gente ter uma interação, porque é alguma coisa mais... mais íntima, né? Quando a gente se encontra nas casas, é muito gostoso, a comunhão é muito gostosa, é muito bom.
E não só isso, mas principalmente para vocês convidarem vizinhos, convidar as pessoas que não teriam uma oportunidade de estar no meio de irmãos e de ver a diferença, sabe? De não perder a oportunidade. Eu penso nisso, eu penso que é um grande momento, uma grande oportunidade para nós como igreja falarmos de Jesus para os nossos vizinhos, falarmos de Jesus para as pessoas que estão ali à nossa volta, né? Que nós convivemos, né? Que a gente ouve os funk, que a gente ouve os tanta coisa. A gente ouve tanta coisa que nem se fala, né? E aí a gente tem essa grande oportunidade de poder compartilhar o amor de Deus, a palavra de Deus, né? De poder falar mesmo, né? Criar, né? Dar esse gostinho de Jesus, de quero mais para eles, tá bom? Então, é uma grande oportunidade que a gente vai ter novamente a partir de setembro. E quem sabe no futuro, cada casa dessa, Deus não levanta, né, alguém que queira ensinar a palavra e dali surge uma nova igreja, não é? A gente espera que sim, né? Estamos nos últimos dias, irmãos. Não temos mais tempo a perder, nenhum, né? Quando a gente for para a 1ª e 2ª Tessalonicenses, a gente vai falar sobre a volta de Cristo. E é um assunto tremendo que a igreja nem pensa mais, né? Infelizmente, mas a gente tem que viver nessa certeza que o Senhor vai voltar a qualquer momento, né? E a gente tem que viver nessa urgência, né? Não temos mais tempo a perder para falar do amor dele para as pessoas. Então, é isso aí. Bom, versículo 16: depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Esse versículo lembra a gente, irmãos, de que o que Paulo escrevia em suas cartas não era para uma igreja específica, numa época específica. Isso prova que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela é para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. Porque a carta que ele escrevia por uma igreja era para ser lida pela outra, a carta que ele escrevia para outra era para ser lida por aquela. A carta de Laodiceia, muitos falam que é a carta de Efésios, é a carta aos Efésios, porque a carta aos Efésios ela não é destinada a uma igreja específica, é aberto para que a pessoa que levasse pudesse colocar o nome da igreja da cidade que eles iam levar a carta. E então acredita-se que é essa carta. Mas de qualquer forma a gente sabe que a palavra de Deus, ela serviu para os irmãos em Colosso, serviu para nós hoje, né? E vai servir para todas as igrejas em todo o tempo. Versículo 17 diz: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Gente, olha só que coisa tremenda, no meio das saudações finais, Paulo, né, tem assim uma luz da parte de Deus e lembra desse irmão chamado Arquipo. E na hora que ele lembra desse irmão, ele escreve uma palavra, né, de ânimo especificamente para ele. E isso é tremendo. Ele fala, olha, e digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Acabou. Não é tremendo isso, irmãos? Uma palavra de profecia. Eu creio que essa noite talvez tenha aqui um Arquipo, né? Um irmão ou uma irmã na mesma condição de Arquipo que precisa ser animado, que precisa ouvir da parte de Deus. Quem te chamou para o ministério não foi eu? Então levanta e anda. Então não para, então não desanima, então não pensa que Deus terminou a obra dele na tua vida. Amém? Cuide em cumprir o ministério que você recebeu da parte de Deus. Eu creio que Deus está falando com alguém essa noite. E o versículo 18. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. E é lindo e emocionante, irmãos, porque se você leu no começo da carta, quem escreve a carta, ele fala eu, Paulo e Timóteo. E Timóteo está escrevendo a carta, Paulo, talvez pelo seu problema, né, nos olhos, ele não podia ver direito, mas nesse momento, em todas as suas cartas, ele assinava de próprio punho, para que todos soubessem que era ele mesmo que estava escrevendo e enviando a carta, e não corresse o risco de alguém escrever uma carta no nome dele e falasse um monte de heresias. Então, as cartas que nós temos aqui de Paulo, elas foram assinadas, né, por Paulo. A gente sabe que foi Paulo que escreveu. E aí ele escreve de próprio punho. Só que olha só o que ele fala. Ele poderia só falar, graça seja com vocês, que era a saudação final dele. Mas ele coloca, lembrem-se das minhas algemas. E para mim isso é forte. Quando você lê a carta que Paulo ditou e no final você lê com
né, com a letra dele. Lembrem-se das minhas algemas. Isso é marcante, né? Porque ele está falando, olha, lembrem-se de onde eu estou e por que eu estou aqui. É por causa do Evangelho, né? E isso significava tanto, continue orando por mim, né? Para que eu continue pregando. Porque embora eu esteja preso, a palavra de Deus ninguém pode prender. Ninguém pode prender, né? É muito forte isso. E ele termina com a graça seja com todos vocês. Não teria outra forma de Paulo terminar uma carta que ele combateu a heresia, né? Legalismo, misticismo, ascetismo, tanta coisa louca que a gente inclusive vê, né? Tentando se misturar com a nossa fé, com a fé do povo de Deus. Mas Paulo combateu ferozmente todas as heresias, todos os pensamentos, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não são de Deus, e a gente pôde aprender nessa carta maravilhosa. Amém, irmãos? Que a graça de Cristo seja com vocês, que a graça de Cristo seja sobre todos nós. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor?